Olá, estamos começando mais um curso de processamento visual e de dificuldades de aprendizagem, onde iremos abordar nesse curso o que faz um optometrista e o que é uma avaliação do processamento visual, o que são as terapias visuais, como que elas podem ser aplicadas, quais são os sintomas visuais para encaminhar um paciente para uma avaliação de processamento visual e também, por último, falaremos sobre processamento visual e transtorno do espectro autista. Bom, eu sou a Daniela Yoshida, sou optometrista, sou formada em 2013 pela Universidade de Brás Cubas e desde lá eu venho estudando sobre visão e o processamento visual. O quê? Um optometrista atua na área da saúde, na área especificamente responsável pelos cuidados primários da visão, onde ele vai identificar possíveis patologias e encaminhar para o médico oftalmologista, e no caso, então, de medidas quali quantitativas, ele consegue quantificar essas medidas da visão e então avaliar um paciente em relação ao quanto ele enxerga, em relação a como ele enxerga. Um optometrista também pode ser um terapeuta visual trabalhando, então, responsável por impactar mudanças na vida de uma pessoa, justamente porque ele consegue trazer uma consciência visual, uma consciência de aprender a enxergar. E é esse o principal papel, então, do optometrista. Se o paciente apresentar um reflexo primitivo não integrado, ele pode apresentar alguns sinais, alguns sinais de comportamento, que são aqui listados abaixo, pelo menos 18 desses sinais podem refletir que um reflexo primitivo não está integrado para o paciente, e isso vai trazer, então, consequências no desenvolvimento visual desse paciente. O que é um reflexo primitivo? Um reflexo primitivo é um reflexo motor, é um movimento que acontece involuntariamente, como uma reação reflexa mesmo, instintiva, desde que o paciente está na barriga da sua mamãe, e aí o bebezinho na barriga da mamãe, ainda quando ele está, dependendo da mãe, realizando seus movimentos, dependendo da atuação da gravidade mesmo, vai ter interferência sobre esses reflexos primitivos e essas reações instintivas do bebê. Então, quando o bebê nasce, ele precisa desenvolver, ativar esses reflexos primitivos e integrar esses reflexos primitivos, porque esses reflexos vão dar origem a reflexos posturais e, consequentemente, então, vão trazer um melhor desenvolvimento para a visão. Alguns desses comportamentos, então, que mostram que o reflexo primitivo não está integrado, e depois aqui nessa tabela a gente mostra então qual é o comportamento e qual que é o reflexo primitivo que não estaria integrado, seria não gostar de roupas apertadas, problemas em sentar parado, hipersensibilidade auditiva, hipersensibilidade à luz, hipersensibilidade ao toque, medo de escuro ou ansiedade, enjoo ao movimento, pouco equilíbrio, hipermobilidade articular, má postura ou cifose, se encolher sobre a mesa quando escreve, dificuldades em manter a cabeça erguida, atrapalhado ou descoordenado, facilmente perturbado, dificuldades em lançar bolas, dificuldades em chutar uma bola, realizar movimentos com a boca quando escreve ou dificuldades em fechar botões. Qualquer um desses comportamentos que uma criança ou um adulto mesmo apresentar, eu posso, a partir desses comportamentos, avaliar então se há um reflexo primitivo que não está integrado e o quanto isso interfere no desenvolvimento visual ou nas capacidades de aprendizagem de um paciente. Dito isso, quando você está em estresse, você prefere, para você se acalmar, você prefere um abraço ou você prefere meditar e ficar no seu canto? Se você prefere um abraço, esse abraço se refere ou corresponde ao reflexo de Moro, que não está integrado. Já se você prefere ficar no seu canto, se isolar, esse comportamento se refere ao medo paralisante, ao reflexo do medo paralisante. E na continuação desse raciocínio, para quem gosta de abraço, também às vezes vai preferir falar e tem um perfil mais extrovertido, em um momento de estresse, vai preferir estar com mais pessoas, vai preferir conversar, vai preferir tomar um drink, tomar um suco e bater um papo, porque daí isso vai fazer com que a pessoa se acalme. Já a pessoa que prefere ficar já no seu cantinho, ela tem um modo de reflexão
mais funcionante, ela trabalha de um jeito diferente, onde quando ela está estressada, ela prefere se ficar mais reservada num cantinho, parando para pensar. E esse mesmo perfil, ele pode se moldando de acordo com como foi o primeiro professor, por exemplo, dessa criança, ou o seu primeiro professor. Ele foi mais carinhoso, ele tratava você para aprender com uma forma mais carinhosa ou de uma forma mais rígida, tá? Então, quem gosta de carinho, de abraço, que tem um professor mais carinhoso, vai adorar esse professor mais carinhoso. Já aquele professor que era mais rígido, que ele exigia mais, talvez esse aluno mais introvertido pode ter ficado mais introvertido ainda, ou então ele pode ter preferido esse jeito de trabalhar desse professor mais rígido, justamente porque o toque ou esse abraço, esse aconchego, esse carinho para quem está com reflexo paralisante ativo é meio aversivo. A pessoa, quando você vai abraçar ela, ela tem vontade de sair correndo, justamente por esse reflexo estar ativo. E como a gente integra esses reflexos? Esses reflexos são integrados por meio de movimentos chamados movimentos rítmicos, onde a gente faz alguns exercícios que a gente consegue trabalhar sim para integrar esses reflexos. Integrando esses reflexos ativam reflexos posturais, melhorando então até as capacidades de convergência, de divergência, algumas funções visuais, justamente porque o paciente, o indivíduo fica mais organizado nessas reações que ele não precisaria reagir daquela forma e ainda por esses reflexos estarem ativos, então esse paciente acaba fazendo mais movimentos do que o necessário para determinadas funções. Como que era a escola para você? Ela era divertida para quem gostava de abraço, para quem é o extrovertido, a escola era muito divertida, encontrar com os amiguinhos, e para aquele perfil que estava então no reflexo do medo paralisante, ir para a escola era estressante, porque tinha que encontrar com pessoas, porque tinha que lidar com situações que quem era introvertido preferia ficar então no seu cantinho ou estudando no seu cantinho, e a escola, na verdade, é um meio onde tem essa interação social muito grande. Então, esse modo de eu ver se a escola era divertida ou se a escola era estressante também teve com certeza impacto no seu modo de aprendizado e ainda tem impacto no modo de aprendizado hoje das crianças, no modo como as crianças hoje aprendem. E como era o intervalo? Era a melhor hora? Era o mais divertido? Era onde você interagia com muita gente? Ou era triste? Você se sentia solitário? Você ficava com medo de ir lá e brincar e jogar uma bola porque você sabia que ia errar? Então, tudo isso a criança começa a sentir quando ela está na escola, começa a perceber o quão ela é diferente ou não dos outros amiguinhos, ou qual o comportamento dela, como ela se comporta nesse meio onde tem outros amiguinhos, se ela se reprime ou se ela não tá nem aí, vai brincar mesmo e se arrisca. Esses comportamentos, então, acabam impactando na forma como essa criança enxerga, tá? Que é só para exemplificar, para dar um início para o curso, para a gente contextualizar que o curso é muito mais do que a gente falar sobre a visão de acuidade 2020, explicar que visão é diferente de vista e que geralmente a vista, o exame de vista, é aquele onde você vai ver se a criança está enxergando todas as letrinhas numa determinada distância e pronto, acabou. Já o conceito de visão, ela é desenvolvida, a visão ela é aprendida e a visão, então, ela também é um processo que depende da interpretação do cérebro, da decodificação das informações que são realizadas pelo cérebro. Então, é muito mais do que a informação apenas captada pelos olhos, mas é o quanto que o cérebro consegue decodificar de uma informação que foi recebida pelos olhos. Bom, como que um hábito explica quando a criança confunde as letras F e V? Aqui a gente tem vários jeitos de escrever a letra F, várias formas, vários desenhos da letra F e também vários desenhos da letra V. Mas se na forma, se nesses desenhos elas parecem tão diferentes, por que que uma criança confundiria as letras F e as letras V? Bom, quando há uma comunicação entre o terapeuta e um paciente, muitas vezes o terapeuta fica ali, fala fa, fa, fa. E aí depois ele pergunta qual a letra que começa com a palavra faca.
que a palavra faca começa com qual letra? Ele ensaiou fá, depois ele tem que responder que a letra começa com F. Então, o som F, ou a visualização de fá e a letra F na cabeça da criança não coincide, ou seja, a letra F até tem uma imagem, que é essa imagem que a gente mostrou. Já o som de Fá não tem uma imagem ainda, porque ela está se consolidando ainda, ela está começando a aprender o que é a sílaba, o que é a divisão de sílabas dentro de uma palavra, e muitas vezes ela ainda não tem, então, essa interpretação ou essa visualização do F mais A formando Fá. Ela sabe a letra F, ela sabe a letra A, ela sabe as letras separadas, ela sabe pronunciar as letras, mas na hora de falar dá um embananamento, dá uma confusão geral, justamente então porque é muito mais fácil a criança aprender visualizando alguma imagem e associando o som a uma palavra ou a uma imagem que ela já conhece. Então, por exemplo, cada palavra, se eu vou associar a uma imagem ou algum significado, eu vejo uma faca e associo com a letra F. Já o Fá não tem uma imagem para eu associar, e aí eu consigo então ver que. Só um minutinho.